Próximo tema, diagnosticar e agir novos instrumentos para o êxito da educação. Quero convidar o Ademir Almagro, consultor da Fundação Lehman e coordenador pedagógico da Rede Municipal de Ensino de Novo Horizonte, município do Estado de São Paulo, o César Wedemann, diretor executivo da plataforma QEDU, em parceria com a Fundação Lehman, e o presidente da mesa, o mediador, o condutor desse painel, será o Gustavo Fernandes. Ele que é assessor da presidência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Alô, alô. Bom, boa tarde novamente. A gente vai para a mesa agora, a mesa final, a mesa de avaliação. E nós vamos contar, né, com o Ademir Almagro. Acho que o microfone está aberto. Que é professor da Rede Municipal de Novo Horizonte, né? E o César Wedemann, que é o CEO da QEDU, que é uma das iniciativas da Fundação Lehman. Eu vou ser breve, pedir que depois vocês se apresentem, né? Nós vamos começar com o César e eu passo a palavra para você já, e agradecendo muito a ambos a presença e a colaboração no seminário. Muito obrigado. Boa tarde. Primeiramente, queria começar agradecendo o convite para a gente estar aqui hoje, comentando um pouco sobre avaliação, que é um tema tão importante. Queria agradecer o Gustavo e todo o pessoal da organização, Fundação Lehman, TCE, pela organização e pelo convite. Nosso objetivo aqui hoje é falar um pouco de avaliação, então comentar um pouco sobre esse tema. Tem duas perguntas aqui que eu queria basear a nossa conversa para que a gente possa dialogar em cima sobre avaliação. Primeiro, para que servem as avaliações? Então, por que elas existem, como é que a gente usa elas, etc. E a segunda é como é que a gente pode usar as avaliações com o objetivo de melhorar o aprendizado. Então, como é que a partir das avaliações a gente pode ter uma finalidade que de fato ajude a gente a caminhar para um aprendizado cada vez melhor. E a primeira pergunta que eu queria começar conversando é sobre essa questão de para que servem as avaliações, né? Acho que tem diversos tipos de avaliação, a gente sabe que tem as avaliações diagnósticas, somativas, formativas, diversos modelos, modalidades, formatos, etc. Mas eu gosto de pensar nas avaliações como sendo um instrumento para medir se o processo de ensino e aprendizagem foi bem sucedido, né? Se de fato o ensino conseguiu ser transmitido e se de fato houve um aprendizado do outro lado. E muitas vezes a gente acaba confundindo esse objetivo maior com o simples fato da medição. Então, a discussão muitas vezes fica apenas na nota, se a avaliação foi bem sucedida, mal sucedida, etc. Mas eu queria fazer uma reflexão maior aqui de quais são os objetivos que estão por trás disso, né? Naturalmente, medir é um pilar importante, né? Medir é uma parte bem relevante das avaliações, mas ele é o começo de uma série de outras iniciativas e de uma série de outros passos que também são fundamentais para a gente pensar nesse processo de ensino-aprendizagem. Por exemplo, identificar problemas. A partir do momento que a gente faz a medição, a gente consegue ter uma visão mais clara de quais são os problemas, quais são os pontos que estão melhores, quais são os pontos que precisam de uma atenção maior. Então, a avaliação também tem um papel fundamental nessa linha. Uma vez que a gente conhece os problemas, é natural que a gente comece a pensar ou comece a provocar as soluções, né? Depois que você tem clareza de quais são os pontos que precisam de mais atenção, quais são os pontos que estão mais frágeis, é importante que soluções comecem a ser pensadas, planejadas, estruturadas, para que isso possa ter uma ação e converta em algo que de fato vai mudar a situação atual. Isso também passa pela questão de superar as dificuldades, né? As dificuldades, muitas vezes, elas não estão associadas só a um problema, seja ele pedagógico ou de outra natureza, mas elas podem estar associadas com uma questão maior, com algum elemento que às vezes não é pedagógico, às vezes não está na sala de aula, e uma avaliação pode ajudar, pode trazer esse insumo para a gente pensar nisso e ajudar a ter uma reflexão e um processo em cima disso. Por fim, essas ações ajudam a gente a melhorar o processo de ensino-aprendizagem, que fortalecem o direito de uma educação de qualidade a todos. Então, esse esquema, esse modelo, ele é só para mostrar que a medição em si ela não deveria ser o fim, mas ela deveria ser o começo de um processo que ele é orientado à melhoria pedagógica, ele é orientado a melhorar o aprendizado e, de fato, ajudar a gente a atingir o aprendizado que a gente deseja. E um outro ponto que eu queria comentar também são os elementos que participam de uma avaliação, né? Uma coisa que a gente acaba escutando bastante é que quando uma nota é baixa, o aluno que foi mal.
É o aluno que não está motivado, é o aluno que não estudou, é o aluno que não se empenhou. E a gente acaba esquecendo que os elementos que compõem uma avaliação são múltiplos, né? A gente naturalmente tem o estudante, que é uma parcela importante da avaliação, geralmente é quem está sendo avaliado, mas existem outros elementos também que precisam ser levados em conta e é muito delicado a gente assumir que todos eles são perfeitos para jogar toda a responsabilidade no estudante. Por exemplo, o instrumento. Uma prova ela é bem feita, um item ele é bem construído, ele de fato está avaliando aquilo a que ele se propôs. Então, o instrumento também é parte fundamental do processo avaliativo e se ele não está bem construído, bem calibrado, ele pode ser um problema nos resultados. O professor, então toda a questão de como o ensino está sendo transmitido, quais práticas estão sendo usadas, etc. E também o sistema, né? Todo o sistema didático, materiais usados, ambiente e outros aspectos também acabam fazendo parte disso. Então, também estou procurando trazer uma visão um pouco mais ampla para que a gente não fique só naquela questão que a gente está sempre avaliando o estudante, mas esses outros elementos e alguns outros que também existem, eles também são partes importantes de uma avaliação e eles também compõem esse quadro geral que a gente falou antes para, de fato, medir e pensar em ações, soluções e problemas. Mas, dado tudo isso, né, como é que a gente usa esses resultados para melhorar o aprendizado? E aqui eu queria falar em 1 minuto sobre como que a gente faz isso no QEDU. O QEDU é um portal de dados educacionais, então, basicamente, a gente pega dados públicos que o MEC e o INEP libera, como os dados da Prova Brasil, do Enem, do Censo Escolar, etc. E a gente procura deixar eles de uma forma bem acessível para atingir esse objetivo, de melhorar o processo de ensino-aprendizagem. E a gente faz isso de algumas formas. Então, por exemplo, com o portal QEDU, QEDU.org.br, você pode ter a chance de mexer em alguns indicadores, ver como é que está a sua escola, a sua cidade, o estado, etc. A gente tem o QEDU Redes, que é uma solução mais focada na Secretaria de Educação. Então, é um painel onde a gente sai do nível mais macro, a gente sai do nível numérico, nota, escala, e consegue chegar até um nível mais pedagógico, onde a gente chega em tópicos, descritores, e quais são os elementos que de fato podem ser levados para a sala de aula e influenciarem a melhoria da educação. E o QEDU Provas, que eu vou comentar no final, que é uma iniciativa nova que a gente está desenvolvendo para ajudar o processo de avaliação contínua das redes. E eu queria fazer aqui uma fala bem prática, como é que a gente faz isso na prática e o que a gente tem para oferecer, que já está disponível de forma aberta, gratuita, quem quiser consumir é só acessar o portal QEDU. Então eu trouxe aqui um quadro, esses números são os números mais atualizados que a gente tem hoje, são resultados da Prova Brasil 2015, e aqui eu estou mostrando os dados de aprendizado adequado. Aprendizado adequado nada mais é do que o percentual de alunos que está na faixa que aprendeu aquilo que deveria aprender. E aqui eu trouxe uma figura ampla do Brasil. A gente tem hoje, por exemplo, em matemática, no 9º ano, 14% dos alunos aprendendo o que deveriam aprender. Ou seja, se a gente pegar numa amostra aleatória 10 crianças que estão no 9º ano, só uma vai saber aquilo que deveria saber de matemática. Esse é um número bem baixo e, como foi comentado aqui num painel mais cedo, essa é uma média. Se a gente olhar a distribuição por estados, esse número é bem diferente. Então, a gente tem estados, por exemplo, como o Amapá, que esse número é de 3%, e a gente tem alguns outros estados que esse número é um pouco maior, como é o caso aqui da gente de São Paulo, mas ainda assim numa situação bem preocupante. E eu estou mostrando isso só para a gente ir descendo, né, se a gente pegar aquele meu primeiro slide que falava de medição até a gente conseguir chegar na prática pedagógica, eu estou tentando repetir esse exercício aqui para a gente pensar como é que a gente converte um número desse, uma caixinha vermelha, em alguma ação que a gente consiga levar para a sala de aula e tentar fazer uma atuação em cima. Aqui, se eu clicar na caixinha de São Paulo, eu consigo ver uma distribuição das cidades. Então, de novo, eu estou olhando matemática no 9º ano, e aqui a gente tem uma distribuição de como é que as cidades estão no nosso estado em relação ao aprendizado adequado de matemática. Aqui eu trouxe uma figura só, mas no QEDU você consegue brincar, você consegue separar cidades maiores, menores, brincar um pouco com os filtros, mas esse é um pouco da situação que a gente tem. E aqui o que eu queria é ver como é que a gente consegue começar a reverter isso. Muita gente me fala, poxa, mas essa é uma visão talvez pessimista, a nossa educação está melhorando. É verdade, se a gente olhar a curva do IDEB, essa curva vem subindo edição após edição, mas também é verdade que as últimas 2 edições a gente ficou abaixo, né? E aqui eu estou mostrando no nível Brasil, a gente ficou abaixo daquela que foi estipulada a meta para o IDEB para o nosso país. E, de novo, se a gente sair um pouco das médias e entrar mais em casos específicos, no QEDU a gente criou aquele círculo ali, que na verdade é uma classificação das escolas. Então, escolas que cresceram o seu IDEB
atingiram a sua meta e atingiram a meta 6, né, atingiram o IDEB 6, a gente classifica como sendo uma escola que deve manter, ela está no caminho, ela deve seguir esse caminho. As escolas que não têm um dos 3 elementos, ou 2, ou 3, a gente vai classificando em função de melhorar, atenção e alerta. E aqui a gente pode ver que, se a gente olhar as escolas do Brasil, 1% estão nessa categoria de manter, né, que são escolas que cresceram o IDEB, atingiram sua meta e já estão num nível acima de 6. Quer dizer, a grande maioria, para não falar todas as escolas, ainda tem algum ponto ali de atenção que precisa ser trabalhado e etc. Mas como que a gente faz isso? E aqui que eu queria mostrar um pouco essa conexão que a gente faz no QEDU entre o número e a prática pedagógica. Aqui, só para situar vocês, eu estou mostrando um pouco da ferramenta QEDU Redes, tá? Mas reforço que tudo isso está à disposição de vocês para ser usado gratuitamente e conseguirem fazer esse recorte da rede de vocês. No QEDU Redes, a gente quer realmente ajudar a reverter essa situação, a fazer com que esse número possa ser revertido, possa ser melhorado, através de práticas pedagógicas e conteúdos e foco naquilo que precisa de mais atenção. Então aqui, seguindo o exemplo que a gente está conversando, matemática nos anos finais, a gente mostra em função dos tópicos da Prova Brasil. Então a gente sabe que a Prova Brasil de matemática, a matriz de referência, ela tem 4 grandes tópicos, e aqui a gente coloca o resultado, né, o percentual de acertos, em cada um desses tópicos. E o que eu acho interessante dessa figura é que, se a gente pegar o tópico 2, por exemplo, é o tópico que tem o percentual mais baixo dentre esses 4, 34%, e ainda assim ele está verde. Quer dizer, essa cidade aqui que eu estou olhando nesse caso, ela ainda é a mais alta. Então daqui para baixo tem uma série de problemas. O que isso significa? Significa que a gente está saindo um pouco daquela discussão de matemática é um problema, 14% dos alunos só não aprenderam o que deveriam aprender. A gente está começando a focar um pouco mais, a gente está começando a chegar um pouco mais em algo mais tangível, mais palatável, que pode ser trabalhado numa formação continuada, num HTPC, num treinamento e alguma coisa desse sentido. E aqui eu queria chamar a atenção para o tópico 2. Então a gente identificou que o tópico 2 é um ponto que tem um problema maior, e eu vou dar um clique para a gente entrar no próximo nível, que é o nível de descritores. Então a gente saiu do nível de matemática, a gente entrou no nível de tópico, e agora, se a gente olhar no nível de descritor, olha que interessante, a gente vê que 3 dos descritores, aqui não estão todos, mas eles estão com uma performance mais ou menos semelhante, né? Então o 15 tem aí 43% de acerto, o descritor 14 tem 42%, mas se a gente olhar o descritor 12, que é resolver problemas envolvendo o cálculo de perímetro de figuras planas, ele tem apenas 4% de acerto. Então a gente sai de uma discussão de matemática é um problema, a gente identifica qual dos 4 tópicos é um problema maior, e dentro desses tópicos a gente consegue ser super específico e ver que, não, o maior problema, nesse caso que a gente está olhando, é a questão de problemas envolvendo cálculo de perímetros. E quando a gente tem essa informação na mão, uma informação que é baseada em dados, uma informação que vem dos dados públicos que o MEC prepara e organiza, a gente consegue ser muito mais assertivo, porque uma coisa é a gente preparar um HTPC discutindo um problema genérico de matemática, e outra coisa é a gente fazer uma formação continuada, uma troca de práticas pedagógicas, discutindo, por exemplo, qual que é a melhor maneira de endereçar esse descritor. Então a nossa ideia é muito conseguir chegar nesse nível de discussão, e a gente termina também trazendo uma relação das escolas, não um ranqueamento, mas quais são aquelas escolas que estão melhores nesse tópico, que são as verdes, quais são aquelas que estão ali na média, e quais são aquelas que estão abaixo do resultado esperado. Para que isso? Para a gente promover a troca, para a gente promover o compartilhamento, para a gente promover uma interação entre as escolas. E essa figura certamente troca se a gente mudar o tópico, se a gente mudar a matéria. Então isso é interessante, porque de repente você sai de uma discussão de essa escola boa, essa escola ruim, essa escola que sabe e não sabe, e você passa a qualificar a discussão de essa é uma escola que tem uma competência maior nesse tópico, nesse descritor, essa é uma que tem melhor nesse outro tópico e descritor, e você passa a ter uma troca muito mais realista entre elas e muito mais igualitária. Então o que a gente procura com esses dados públicos e na plataforma é exatamente isso, é qualificar melhor a discussão e deixar as avaliações que elas sirvam não só para medir, mas também para provocar, né, quais são os principais problemas e como é que a gente gera ações a partir deles. E para a gente finalizar, um ponto que a gente escuta bastante é, puxa, isso é muito legal, isso ajuda a gente, mas esses dados ainda são desatualizados. Esses dados, como eu comentei com vocês, são os dados mais recentes que estão disponíveis hoje, mas ainda são dados de 2015. E é por isso que a gente está desenvolvendo uma iniciativa nova, que é o QEDU Provas. Então, a nossa ideia com o QEDU Provas é muito apoiar o processo de avaliação das redes, para que a gente consiga ter não só mais dados e dados mais atualizados, mas também resolver
ou pelo menos ajudar a resolver parte da complexidade e do custo que é fazer avaliações contínuas, né? Então a gente sabe quanto tempo, quanto dinheiro as secretarias gastam fazendo avaliações, muitas vezes não só recursos, mas toda a questão de coordenar a logística, grampear a prova, corrigir, etc. A gente quer ajudar os professores também a reduzir o tempo que eles gastam corrigindo provas, né? Então a gente sabe que isso consome muito tempo, muitas vezes de noite, final de semana. E para os alunos a gente tem visto que essa é uma ferramenta muito interessante no sentido de introduzir tecnologia no dia a dia. Então, é uma solução que a gente tem olhado aí com bastante atenção. A gente está fazendo um piloto já dessa solução em 4 cidades aqui do estado de São Paulo. Quem tiver mais curiosidade, depois é só entrar em provas.qedu.org.br. Nosso grande objetivo é esse, é de fato desmistificar as avaliações e tirar aquela sensação de que a avaliação veio para culpar, para punir alguém, e usar a avaliação como um aliado, usar a avaliação como de fato algo que ajude a melhorar as práticas pedagógicas. Essa aqui é uma foto de uma das redes que a gente aplicou, então crianças do 7º ano fazendo provas no computador, e foi muito interessante ver que várias das hipóteses que a gente tinha não necessariamente se confirmaram, no sentido de que as crianças vão ter problemas em usar o computador. Não tiveram. As crianças não vão necessariamente entender como funciona ou vão se desconcentrar. Pelo contrário, a gente viu crianças até com algum tipo de necessidade especial indo melhor na prova digital do que estavam indo no papel. Esse foi o comentário que a gente recebeu das redes. Crianças, às vezes, com deficiência ou com dificuldade visual, podendo aumentar o zoom, podendo ver questões coloridas, que antes só eram possíveis no preto e branco no papel. Então, são alguns dos resultados iniciais que a gente está tendo, que têm se mostrado muito legais. E também a devolutiva que isso gera. Então, o fato disso ser tudo digitalizado, informatizado, a gente consegue gerar relatórios mais completos, mais precisos, visões muitas vezes por descritor, por tópico, que ajudam os professores, os gestores a tomarem decisões melhores em cima disso. Que saem daquela discussão de, mas é porque esse aluno não estudou, esse aluno não se preparou, e ajudam a ter uma visão mais sistêmica, que de fato preparam melhor a rede e os professores a dar o próximo passo de ensino e focar naquilo que de fato eles mais precisam. Então, esse é um pouco do objetivo. A gente quer gerar mais informações sobre o aprendizado do aluno, enquanto a rede gasta menos tempo e recurso, porque isso a gente entende que está super alinhado com a nossa missão, que é usar tecnologia e dados para ajudar a melhorar cada vez mais a educação do Brasil. Então, esse é um pouco do QEDU, isso é um pouco do que a gente levanta como nossa bandeira, e muito obrigado a todos pela atenção. Boa tarde a todos. Primeiramente, quero parabenizar e fazer uma saudação especial a todas as autoridades aqui presentes. Quero também registrar os meus parabéns para o César, uma explanação maravilhosa. E também registrar a felicidade de fazer parte de uma reunião tão importante como esta. Professor Ademir Almagro, 26 anos na linha de frente da educação, em sala de aula, ministrando a disciplina de História. Eu sou da Rede Municipal de Novo Horizonte, interior de São Paulo, e fui convidado para dar o meu testemunho, como professor, daquilo que vem a ser a avaliação. Então, eu divido a minha fala em 2 tipos de avaliação. A primeira, que é a avaliação externa. Essa que, inclusive, gera os dados que o QEDU utiliza maravilhosamente bem. Essa avaliação externa, que começa a virar moda no Brasil a partir dos anos 90, inegavelmente trouxe grandes avanços para a educação. Citando alguns, gerou um debate. Será que está certo? Será que está errado? Isso é bom. A educação precisa ser chacoalhada. Ela precisa sair da mesmice. Segundo, gerou índices, que deixou a educação um pouco mais clara. E, ao mesmo tempo, gerou metas. Nós também precisamos viver em função de metas. Se elas são viáveis ou não é outra discussão, mas precisamos dela. Mas também é bom lembrar que a prova externa, essa avaliação que vem acontecendo no Brasil, ela também traz alguns problemas. Na minha opinião, o primeiro problema foi na implementação dela. O momento em que ela foi jogada para a rede, sem que a rede estivesse preparada para isso. Inventaram-se os descritores, e eu concordo com eles são maravilhosos e inteligentes, mas ninguém ensinou para o professor o que são esses descritores. Tivemos que aprender na raça. Não tínhamos materiais didáticos preparados para essa versão de prova. Novamente, goela abaixo. Já foi citado aqui numa mesa anterior
que as políticas públicas normalmente passam por essas aventuras, e isso explode em sala de aula. Se ela fosse construída e não imposta, eu acho que o resultado seria muito melhor a curto prazo. Uma outra crítica às avaliações externas, mas elas foram criadas para isso, eu sei, mas em pleno século XXI poderia ser modernizado, é que elas demoram muito para dar a devolutiva. O momento que chegam os resultados, os alunos não estão mais no mesma série ano. Aliás, alguns não estão nem na mesma escola mais. O que eu faço com esses números? Como é que eu corrijo o erro? Aí nós vamos ter que trabalhar com achismo. Eu acho que essa turma tem a mesma dificuldade da turma anterior, o que a educação não pode mais, em pleno século XXI, viver do achismo. Esses dados são maravilhosos para debater a educação, mas eles não corrigem o problema de forma imediata e, portanto, o problema vai passando. É aí que temos lá na frente alunos que não têm a base necessária para seguir da forma que quer. Aumenta a evasão e os números vão caindo. Quer lembrar também da outra avaliação, nós vamos chamar de avaliação interna, essa avaliação feita pelo professor. Sempre existiu. E quer lembrar que, salvo raras e honrosas exceções, há um tempo atrás, nós tínhamos a avaliação vista pelos professores como uma verdadeira arma. É a arma para ameaçar o aluno. Ah, se não ficar quieto, vocês vão ver a prova que eu vou fazer. Ou, numa situação ainda mais triste, de vingança, onde você corrige a prova primeiro olhando o nome do aluno. Ah, esse é aquele rapaz que deu trabalho, então eu vou corrigir com outros critérios. Além do que, os professores enxergavam a prova que ele mesmo fazia apenas como instrumento burocrático. Uma diretoria de ensino, uma secretaria exigia, eu vou fazer do jeito que dá e pronto, só para cumprir a exigência. Deixa eu registrar que nos meus primeiros anos de magistério eu fazia tudo isso. Se eu encontrar os meus primeiros alunos, eu preciso pedir desculpas para eles. Mas fazia de forma inconsciente, não era por maldade. Era o modelo que eu achava que funcionava. Porque é o modelo que eu aprendi na sala de aula, vendo meus professores mais interessantes. E sabe o que os meus professores mais interessantes fizeram para também dar aula? Eles se inspiraram nos professores mais interessantes deles. Uma das frases mais famosas da educação no Brasil é dizer que vivemos uma educação do século XIX. Não é mentira. Nós reproduzimos o mesmo modelo, porque nós vivemos em cima dos mesmos exemplos. E aí, de repente, cobra-se uma mudança radical. Não acontece desta forma, a não ser que socorra a sala de aula. A sala de aula precisa de socorro. Hoje, a educação no Brasil é um tal de empurra-empurra, né? E joga aqui, joga lá, a culpa é dos políticos, é do gestor, é do professor, é da família, é do aluno. E, na verdade, estamos esquecendo de nos unir. Na verdade, olhamos para o passado para procurar culpados. É hora de olhar para o futuro e fazer a união. Somente a união poderá fazer isso. Nós precisamos dialogar, nós precisamos conversar, nós precisamos aprender juntos. É assim que funciona. E, por sinal, coloco no meio da conversa os próprios alunos. São elementos fundamentais do sistema educacional. Aliás, a razão mais importante da existência de uma escola. Não existe escola sem aluno. Eu tive a oportunidade recentemente de passar por um congresso nos Estados Unidos, no Texas, onde eu vi várias palestras, uma delas, 3 alunos. E eles trouxeram uma informação incrível. Pelo menos, me sensibilizou muito. Nos Estados Unidos, eles fizeram uma pesquisa com uma pergunta, a mesma, para professores e alunos. Qual o maior problema da educação estadunidense? 88% dos alunos responderam bullying. Nenhum professor respondeu bullying. Os 2 principais agentes da educação, professor e aluno, que estão na linha de frente da educação, não se conhecem. Como é que isso funciona? É uma distância muito grande, aluno-professor, professor-família, professor-diretoria, secretaria e etc. Eu fiquei muito feliz ao presenciar as mesas anteriores, no momento em que citaram que era preciso socorrer os professores com a prática de sala de aula. É isso que nós precisamos. Não adianta convocar o palestrante da moda. Ele fala muito bonito, mas não muda a realidade amanhã cedo da sala de aula.
Nós precisamos de prática, nós precisamos de mudar aquilo que é emergencial. Depois também temos que discutir o estrutural, mas esse momento é o emergencial. A minha experiência, e é nesse sentido que eu fui convidado, é de trazer a experiência da cidade que eu trabalho já há 20 anos, a cidade de Novo Horizonte, interior de São Paulo, que apresenta índices muito interessantes, tanto no estado de São Paulo como no Brasil. Nós temos, nos anos iniciais do ensino fundamental, 7,6 e nos finais, 6,7. Inclusive, uma das escolas pesquisadas pela Fundação Lehman, que foi citada aí na mesa anterior, é de Novo Horizonte, Escola Hebe de Almeida Leite Cardoso, que orgulhosamente eu trabalho. Novo Horizonte atacou esses problemas que nós citamos anteriormente. Vamos relembrar? Nós tínhamos um problema da avaliação externa, ela foi imposta e não construída. Novo Horizonte levou, acredito eu, 2 anos estudando o que seriam esses descritores. Depois que descobriu como foi passado para os professores através de uma formação. Dos próprios professores que estudaram, trazendo a informação para os professores. Ou seja, nós tínhamos algo novo. A prova externa é importante. Ela vem e veio para ficar. Nós precisamos trabalhar com ela, mas primeiro nós vamos entendê-la. O problema da introdução da prova lá foi resolvido de forma satisfatória. Mas a avaliação externa ainda tinha outro problema. Nós tínhamos a dificuldade da devolutiva. Chega meses depois, quem sabe anos depois. A rede de Novo Horizonte acabou criando a própria avaliação diagnóstica, que lá acontece semanalmente. Toda sexta-feira, primeiro turno, é prova. E lembrando que, em muitos lugares do Brasil, na sexta-feira, nem aluno vai. Lá não é que eles vão. Lá eles vão e serão avaliados de forma diagnóstica. É para medir aquilo que nós construímos e como replanejar o futuro. No mesmo dia da avaliação, nós já temos a correção. Isso significa que o problema dessa semana será resolvido no máximo até o meio da semana que vem. Nós temos o dado colhido e a ação é imediata. Conseguimos, inclusive, vivenciar aquelas reuniões semanais, os HTPs da vida, que um dia já foi utilizado só para trocar receita de bolo, falar de futebol ou coisa parecida. Lá nós temos dados semanais para poderem ser trabalhados. Com relação à prova do professor, a chamada prova interna, nós também tivemos em Novo Horizonte, falo isso com orgulho porque eu participei disso, eu vivenciei essa mudança de um socorro aos professores, para que eles percebessem que a avaliação é um instrumento muito importante, tem outra diretriz, é uma outra dinâmica. Aliás, fica aqui a sugestão, para quem ainda não conhece, existe uma obra, foi escrita por Vasco Moreto. Essa obra ajuda bastante a entender o que é uma avaliação e como mudá-la na prática amanhã cedo. O livro chama Prova, Momento Privilegiado de Estudo e Não Acerto de Contas. Prova, Momento Privilegiado de Estudo e Não Acerto de Contas. Ali, inclusive falo isso porque eu vivenciei, ali eu percebi, lendo o livro, os erros que eu cometia. Mas cometia de forma não intencional. É que eu não sabia. A faculdade não tinha uma matéria chamada prova. Aliás, não ensinou nem da aula. E, de repente, você se depara com uma sala em que você tem que aplicar uma avaliação. Como é que eu descubro aquele aluno ali é 9, é 10? O que é isso? Que coisa louca. Vasco Moreto ajuda nisso. Fica aí uma dica. Ele vai mostrar que a avaliação é do sistema, e não exatamente de uma pessoa, nem pessoa aluna, nem pessoa professor. É a avaliação que vai mostrar se estamos no caminho certo e devemos aprofundar as atitudes, ou devemos socorrer onde existem problemas, e não simplesmente identificar os problemas e massacrá-los. A educação já está massacrada há muito tempo, nós não precisamos mais disso, nós precisamos de socorro. E ele ajuda muito. Eu me lembro até que, lendo o livro, eu me identifiquei. Quando você cria uma prova sem muitos compromissos, imaginando que a prova é um instrumento burocrático que a secretaria obrigou, que é uma ameaça ao aluno, você acaba criando coisas que depois o aluno pode acabar até zoando com o professor. O livro traz, e vendo a rede, alguns anos atrás,
a gente aplicava as provas, identificava certas perguntas do tipo: com quantos anos morreu Getúlio Vargas? O cara governou 15 anos seguidos o Brasil. Deve ter feito muita coisa boa e também muita coisa que não presta. Mas a pergunta é: com quantos anos ele morreu? Aonde nasceu Michelangelo? Cara genial. E vai perguntar sobre um detalhe da vida dele, isso é curiosidade. Se o aluno tirar 10, ele não aprendeu nada para a vida dele, a não ser curiosidades. Esse livro e a capacitação dos professores muda a realidade da própria prova interna. Então precisamos corrigir 2 detalhes, a externa e a interna. Outro exemplo de questão que eu identifiquei na rede, né, e depois percebemos que estávamos errados e mudamos, graças a Deus. Lá ele perguntava, a pergunta era: explique a Revolução Francesa. Meu Deus do céu, precisa de 15 dias e uns 30 maços de folha para terminar. Olha que loucura, não tem cabimento. Escreva sobre a Ásia. Ah, ela é longe. Está certo. Na verdade, não pensamos o que perguntamos, consequentemente, as respostas virão atravessadas. E, normalmente, o professor não aceita. O professor acha que o aluno está zoando com ele. Na internet até rola uma brincadeira, está dizendo na internet lá assim: tirou 0 sem errar nenhuma questão. Uma das questões que eu lembro diz assim: aonde foi assinado o Tratado de Tordesilhas? A resposta: no final da folha. Está certo. O professor não dá. Essa profissionalização é que a educação precisa. Daquilo que resolve o dia de amanhã. Enquanto as pessoas mais graduadas discutem lá o futuro da educação para 50, 100 anos, isso nós chamamos de educação estrutural, nós precisamos buscar o emergencial. Uma outra dica que eu deixo não é da avaliação, por isso eu não vou entrar em detalhes, mas para quem ainda não conhece, existe uma obra chamada Aula Nota 10, vale muito a pena conhecer. Muda a sala de aula amanhã cedo. Não é daqui 15 anos, não é para daqui 50 anos. Amanhã cedo muda a sala de aula com absoluta certeza, porque eu sou uma testemunha disso, eu vivenciei isso. E é isso que nós precisamos, dessa profissionalização. Mas a profissionalização só se faz com diálogo. Precisamos unir forças. Nós precisamos somar nossas melhores energias para uma educação de qualidade. E não empurrar culpas e procurar bodes expiatórios, né? Estamos no mesmo barco e precisamos fazer esse barco funcionar plenamente. Muito obrigado pela oportunidade. A gente tem um tempinho para uma perguntinha. Como incorporar a avaliação na estratégia de gestão educacional? Como trabalhar seus resultados com os professores? Vou voltar para os 2 comentários. Bom, acho que a grande dificuldade da aplicação da prova é exatamente a sua dinâmica, a montagem dela, a correção, e isso dá muito trabalho, não é nada fácil. Porém, já temos uma luz aqui que foi muito bem indicado, o QEDU está vindo para solucionar esse problema. O QEDU Prova é um belíssimo caminho para a organização da avaliação. Como foi mostrado aí na imagem, o QEDU também gera os dados, que lá no Novo Horizonte nós também fazemos, mas na mão, não temos essa tecnologia toda ainda. E esses dados são colocados em debate na semana seguinte. Então, esses dados, foi muito legal a pergunta, porque eu posso aprofundar. Na semana seguinte, no HTP, que nós temos, a reunião semanal acontece toda segunda-feira, das 18 às 20 horas. E lá serão debatidos esses números. Ali acabou o achismo. É muito comum dizer: eu acho que aquela escola não é legal, eu acho que aquela sala não rende, eu acho que... Não tem achismo, nós temos números. E esses números ajudam a entender a educação. Inclusive, esses números nos trazem professores que se saíram muito bem, aonde os outros tiveram dificuldades.
Já dá para imaginar quem é o capacitador da semana seguinte em HTP. Como é que você trabalhou brilhantemente esse assunto para que a sua média seja tão elevada? É troca de experiência, daquilo que é real, é prático. Deixa eu já aproveitar, falando do número, uma das críticas que se ouve pelo Brasil é falar sobre os números, dizendo que eles estão doutrinando as crianças, isso é mais um treinamento, e pode acontecer. Tem que tomar muito cuidado para não cair nessa armadilha. No Novo Horizonte nós temos a experiência de que não é verdade, né? Tanto é que no nosso simulado temos todas as disciplinas. A Prova Brasil, por exemplo, não cobra todas. Lá tem inclusive educação física, parte teórica. Isso não existe na Prova Brasil. Lá existe redação, lá tem ditado, que a Prova Brasil, pelo menos nos anos finais, não trabalha. Para quem quiser um pouco mais de informação e se aprofundar, nós temos um vídeo da Super Interessante, que foi cobrir essa escola, chamada EB, e 12 minutinhos apenas, está no site da Super Interessante, e lá a Super cobriu a vida, rapidamente, de 2 alunas da escola EB. A Damares, que é maravilhosa por natureza, ela aprende por respirar. Na casa dela, ela já aprenderia sozinha. Existe a outra, a Vitória, que tinha tudo para dar errado. E vocês vão acompanhar, quem quiser, só olhar o vídeo, vai saber da vida dela. E vocês vão ver que a transformação acontece nas duas. Aliás, eu costumo dizer que a Super foi tão realista e tão feliz na identificação da Vitória, que ela se torna a nossa aluna símbolo do município. E só podia ter o nome de Vitória, né? Obrigado. Só comentando o que o professor Ademir falou, acho que talvez um jeito prático da gente incorporar as avaliações na estratégia da sala de aula, e que eu acho bem interessante, é o diálogo, né, um ponto que ele mencionou bastante, e o diálogo baseado em evidências, né. E aqui eu queria trazer um exemplo rápido para ilustrar o que eu estou dizendo. Em uma das redes que a gente estava aplicando o QEDU Provas, a gente percebeu que tinha um descritor ali, que era o descritor 1 de português, que para quem conhece a matriz é identificar informações explícitas no texto, que estava com uma performance bem baixa. E é um descritor que é considerado um descritor mais simples, porque são informações explícitas, ele é menos complexo do que os outros. E alguém poderia argumentar que uma discussão com base em evidência seria simplesmente olhar esse número e falar, então vamos trabalhar isso mais. E eu acho que uma verdadeira discussão e diálogo com base em evidências foi um pouco do que a gente testemunhou ali, né, que foi os professores se questionando por que isso era possível, né, quais seriam as razões de um comportamento não esperado acontecer, e os professores indo até a origem do problema, que nesse caso foi o item da questão. E quando a análise chegou no item e a discussão girou em torno do item, a gente percebeu duas coisas. Primeiro, que a linha de comando tinha uma palavra ali que não estava no vocabulário dos estudantes, então ela gerava alguma discussão. E segundo, quando a gente olhou a distribuição das respostas por alternativa, a gente percebeu que algumas alternativas, alguns distratores estavam chamando a atenção para um outro ponto. Então, acho que quando o diálogo existe, né, quando a discussão existe, e ela é fundamentada, né, como o professor Ademir comentou, não em achismos ou em eu penso, eu acho, mas com base em dados, em evidências, acho que isso é muito rico para trazer esses resultados para dentro da sala de aula, para trazer esses resultados para a discussão pedagógica, e a partir daí sim pensar em soluções, pensar em ideias, pensar em caminhos que possam endereçar esses pontos. Muito obrigado. Então, a gente já chegando no encerrar da mesa, eu queria pedir para ambos as suas ponderações finais, por favor. Bom, agradeço mais uma vez a oportunidade. Estou à disposição para qualquer dúvida, pode nos procurar. E dizer que a educação, ela precisa passar por esse profissionalismo, e o profissionalismo não acontece de forma simples. Como um amigo meu sempre diz, é preciso muita inspiração, mas também muita transpiração. Se ficar só na inspiração, serão apenas belíssimas ideias, mas a educação nunca será belíssima. Precisamos agir, e agir em conjunto. Muito obrigado. Queria finalizar agradecendo mais uma vez o convite, agradecer ao Gustavo, ao professor Ademir, por comporem a mesa. E terminar dizendo que no QEDU a gente acredita muito no empoderamento do professor, da escola, da Secretaria de Educação.
A gente não acredita que a educação precisa de uma resposta ou de uma ação, ela é um conjunto de ações, e a gente acredita que a resposta está muito em quem está ali na linha de frente, na prática, fazendo o dia a dia. Então, queria finalizar aqui dizendo que a gente está super aberto, né? Quando eu contei um pouco do piloto que a gente está fazendo, é muito na linha da gente desenvolver em conjunto, com Secretaria de Educação, com redes, com professores, uma solução que funcione na prática, que funcione na realidade que a gente encontra por aí. E meu e-mail tá na tela, eu queria deixar à disposição para a gente seguir abertos, trocando, compartilhando melhores práticas. A gente acredita muito nisso no QEDU, né? Uma das bandeiras que a gente levanta também é a transparência, é o diálogo, e a gente construir de fato algo em conjunto para melhorar a educação e, consequentemente, melhorar o nosso país. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Nós agradecemos os palestrantes Ademir Almagro e César Wedemann, também ao Gustavo Fernandes. Iremos desfazer esta mesa. Eventuais perguntas, informações, dúvidas, solicitamos que encaminhem para o e-mail semear@tce.sp.gov.br. Nós temos a satisfação de receber, de convidar para a mesa de encerramento, para a palestra de encerramento, o secretário municipal da Educação da cidade de São Paulo, Dr. Alexandre Schneider, acompanhado do conselheiro presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conselheiro Sidney Beraldo. Com a palavra, o secretário Alexandre Schneider. Bom, boa tarde a todos e todas. Boa tarde ao nosso presidente, a quem eu queria cumprimentar pela iniciativa, uma iniciativa muito importante. Eu tive a sorte de acompanhar a última mesa e eu achei muito bacana ter ouvido essa necessidade da gente, e isso expresso no nosso colega, necessidade da gente trabalhar números, trabalhar gestão, mas entender que esse é um processo coletivo, né? Educação é uma construção coletiva, não é uma construção individual. Embora a gente tenha um pedaço dela que acontece na sala de aula. E ali a gente tem um professor que tem, naquele momento, a primazia sobre o que deve ser feito ou não, mas como a educação é um processo coletivo, esse mesmo professor só vai fazer aquilo que nós gestores entendemos que eventualmente é o adequado se ele acreditar. Então essa é a construção que a gente precisa fazer na educação. Eu vou aqui colocar algumas coisas bem breves, falar um pouco da minha experiência como gestor, e um pouco de algumas questões que eu queria trazer nesse momento que a gente está vivendo. A gente vive um período de crise política, crise econômica. Isso, de alguma forma, ou de muitas formas, entra nas nossas cidades, nos nossos municípios, nas nossas escolas. E implica fazer com que a gente tenha que fazer algumas escolhas para conseguir levar um projeto de construção de educação de qualidade para todos nas nossas realidades, que não são as mesmas. E acho que esse é também um ponto, não existe uma receita única. Então, a primeira delas é tentar lidar com uma demanda que tem crescido bastante em cima da área pública, com uma receita que tem caído bastante, né? E com os nossos colegas da área de finanças que gostam bastante de olhar para o nosso orçamento e ver se cabe alguma coisa diferente ali, né? Ou segurar um pouquinho a execução até setembro e aí dizer, saia para gastar. Não sei se alguém aqui já viveu isso, mas eu imagino que é bastante comum. E acho que aí a gente em São Paulo chegou agora em janeiro e com uma série de desafios. A gente chegou lá, o orçamento da cidade ele é de mais ou menos, da educação, de 10 bilhões de reais. A maior parte deles é com despesas de pessoal ou com uma grande despesa de convênios de creche, que são duas despesas que a gente não pode comprimir,
né? Então, desses 10, na verdade 9 alguma coisa, 8 são relativos a pessoal e convênios de creche. E aí a gente ainda tem os aposentados, enfim. E esse orçamento tinha um buraco de 700 milhões de reais, né? Entre aquilo que a gente tinha disponível e as despesas correntes para terminar o ano, sem fazer nada, absolutamente nada. E a gente tinha uma previsão de um aumento de 7% na folha. E aí a gente teve que começar a fazer escolhas, né? E acho que esse é o primeiro, a primeira coisa que nós temos que olhar. Tem sempre uma dicotomia entre a gestão e o pedagógico, né? Isso acontece nas escolas e acontece nas secretarias de educação e departamentos. E a gente tem que olhar para as duas coisas como dois vetores que caminham junto. Não adianta a gente ter muita gestão e pouca pedagogia, ou muita pedagogia e pouca gestão, porque é lá na sala de aula que a falta de gestão aparece. E aí a gente começou a olhar todas as nossas despesas, e a gente já chegou, há 10 dias atrás, conseguimos chegar num número de 500 milhões de reais. Ou seja, estamos chegando a equilibrar o orçamento. É uma tarefa difícil, mas a escolha que a gente fez foi trabalhar de duas formas. Primeiro, aquilo que tem a ver diretamente com a escola, a gente não corta. Então, a gente identificou boa parte dessas despesas são contratos de questões que são acessórias, enfim, ou programas que não teriam um impacto tão grande e que não prejudicariam o trabalho na escola. A segunda é fazer isso com transparência. Então, a gente foi às escolas, foi dialogar com os professores e dizer, olha, a gente está numa situação difícil e a gente precisa resolver isso junto. E é interessante isso porque as pessoas sabem que a situação é difícil, porque elas viram um amigo, um colega, um parente perder um emprego ou ter algum problema decorrente dessa crise econômica. E a hora que você faz isso dialogando, as pessoas acabam sendo suas aliadas na redução de custos e na melhoria da gestão. Então, acho que a primeira questão que eu queria deixar aqui é que a gente tem recursos vinculados à educação, mas num período de receita em queda e com despesas como as da educação, que são despesas que são difíceis de ser cortadas, você não vai ficar sem professor na sala de aula, você não vai cortar determinadas despesas que têm a ver com o funcionamento da escola. Então, é difícil você comprimir ali. A gente tem que escolher e olhar para a gestão e ver aquilo que pode ser cortado e fazer isso com transparência. Aliás, hoje, no mundo de hoje, ninguém quer nada goela abaixo. Acho que ninguém nunca quis, mas hoje, cada vez menos, as pessoas querem ser surpreendidas ou querem trabalhar sem entender muito bem por que está fazendo aquilo ou por que essas situações estão ocorrendo. Então, a transparência é o melhor remédio. O outro vetor que a gente trabalhou lá, e acho que todos nós vamos viver, a gente está aí na finalização da conclusão da Base Nacional Comum Curricular. E isso vai ser obrigatório para todos nós, para todas as redes, um alinhamento entre a base e o currículo da cidade, né? Quer a gente queira, quer não. É uma discussão que passou por 7 ministros, passou por governos antagônicos, vamos dizer assim, e ela acabou de ser entregue no Conselho Nacional de Educação. Bom, como o próprio nome diz, é uma base, então a gente vai ter que levar essa discussão para as escolas. O que a gente resolveu fazer em São Paulo foi levar desde o início a discussão a partir do texto que foi entregue ao Conselho Nacional, embora ele possa vir a sofrer algumas mudanças, a gente começou a discussão do currículo na rede. E aí, como que a gente fez isso? O currículo ele pode ser encarado como algo eminentemente técnico ou como um processo de engajamento e formação. A gente
pode fazer um currículo com alguns espertos numa mesa durante 1 mês, 2 meses, chamar os melhores cabeças e falar, olha, prepara um currículo aí para mim. Isso pode ser feito. A gente pode... e isso tem muita gente boa que sabe fazer e que conhece currículos no Brasil e no mundo, que pode até desenhar um bom currículo. Mas se ele não chegar para o professor de uma forma articulada, o professor não só não vai saber como transformar aquilo no seu processo na sala de aula, como muitas vezes ele vai negar aquilo de cara, porque ele não vai ter identidade. E ele não vai ter identidade com a cidade, ou com a escola, ou com o próprio professor. Então, a gente resolveu trabalhar com uma discussão que envolveu técnicos, que foram escolhidos por profissionais da rede municipal que trabalham na secretaria. Eu tenho a alegria de trabalhar com funcionários públicos extraordinários. Eu não sou da carreira, mas todo mundo que trabalha comigo, eu tenho pouquíssimas pessoas de fora da carreira lá. E eles fizeram um levantamento dos principais nomes na área curricular, e a gente foi atrás deles, mas, fundamentalmente, a gente é dividido em 13 regionais na cidade de São Paulo. A gente trouxe pelo menos um professor, pelo menos, porque em alguns casos tem mais de um, de cada região da cidade, em cada um dos componentes, para que ele fizesse parte do grupo que vai redigir o currículo da cidade de São Paulo. Porque a gente entende que esse é um processo, o processo de construção, ele é tão importante quanto o resultado. Essas duas coisas na educação não podem estar separadas. Hoje a gente, ao mesmo tempo, a gente fez discussões locais. Então, esses professores de referência estão trazendo aquilo que localmente está sendo discutido. E a gente também fez uma grande pesquisa com alunos e com profissionais da rede. Os alunos... a gente tem uma distribuição, é uma pesquisa livre, respondia quem quisesse, e 46 mil alunos da cidade de São Paulo responderam e disseram qual é a escola que eles queriam, como eles aprendiam melhor, o que eles desejavam, sem nenhuma mediação. Isso aí foi direto por computador e por um aplicativo desenvolvido por profissionais da rede, que está aberto para quem quiser usar. E a gente tem coisas que são óbvias, mas que, quando vem da boca de quem está ali na escola, são importantes. Quer dizer, campeão mundial, eu aprendo melhor quando o professor me dá atividades em grupo, propõe atividades em grupo. Quando o aluno diz isso para a gente, e a gente começa a pensar, bom, então, quando eu desenvolver o currículo, as orientações didáticas e o material para os professores, eu vou ter que, e a formação... eu vou ter que articular propostas de atividades em grupo para esses alunos e mostrar para os professores, foram seus alunos que disseram isso, né? Muitos deles já fazem isso, mas acho que essa é uma questão importante, tem uma série de outras questões que foram colocadas. Já os professores, isso é muito interessante. A gente montou... Tudo isso era optativo, quem quisesse podia responder, e com os professores foi o seguinte, a resposta ela não era individual, os professores, a proposta era que os professores se reunissem em grupos, mas livremente. Então, assim, os professores de língua portuguesa da escola A, os professores dos anos iniciais da mesma escola, ou professores, enfim, eles montavam grupos de 3, 2, 5, 7, eram livres para fazer isso. Foram 4.700 grupos na cidade, 4.750, e mais de 16 mil profissionais. E aí também tem uma questão importante para a gente, para nós gestores. Quando você vai direto, a pessoa tende a ser mais, não é bem honesta a palavra, mais sincera na resposta. Quando você tem um grupo, muitas vezes, numa reunião assim, quer dizer, o pessoal quer dizer o que ele acha, que o colega acha importante que ele diga, e não aquilo que ele sente. Então, a gente tem que chegar diretamente na alma desse profissional. E aí, para nossa surpresa, não tão surpresa, porque as pesquisas dizem isso, mas nessas discussões isso não vem, eles disseram o seguinte, queremos objetivos de aprendizagem claros, porque os nossos professores andam muito de escola a escola. Aqui em São Paulo,
tem mais de um vínculo e as distâncias são longas. Então, são duas questões importantes, porque elas orientaram e vão orientar o nosso currículo. O currículo voltou para a secretaria, os profissionais da rede e os especialistas estão agora trabalhando, e tem uma nova ida agora para as escolas, para uma nova crítica do texto. E eles vão dizer o que está bom, o que não está bom, como eles acham que é adequado a gente abordar uma série de questões, né? A gente tem aí o desafio, quando você lê a base comum, você vê que parece uma certa dissociação entre as competências, que é a parte inicial do texto, aquele aluno que a gente quer formar, e o texto que vem a seguir, parece que foi feito por dois grupos diferentes, a impressão que dá. Então, a gente está trabalhando para juntar isso. Mas o que a gente aprendeu aí? Então, na primeira fase tomar decisões duras, mas explicar por que você está tomando, dar transparência a isso e mostrar o resultado dessas decisões. Na segunda, entender que o nosso papel é um papel de facilitar um fluxo entre alunos e professores. Nosso papel não é dizer a eles o que eles têm que fazer, mas de alguma forma proporcionar uma construção coletiva, algo que traga identidade para esse processo, né? E essa discussão curricular é um momento muito rico, porque primeiro a gente está dizendo quem a gente quer formar. Na minha cidade eu quero formar alunos ou pessoas, é o mais adequado, que quando saírem das minhas escolas tenham essas competências. É esse menino, essa menina que eu quero formar depois que passar aí com a gente, sei lá, se começar na educação infantil, são 4, 6, 15 anos conosco, né? Agora, quem é esse menino, essa menina que a gente quer formar? Essa discussão tem que ser feita na sociedade, né? Não é simplesmente dizer quais são os conteúdos que ele deve aprender de língua portuguesa em matemática, mas o que preside essa discussão é qual é o nosso sonho para esses meninos e meninas. E acho que juntar os professores, os meninos e as meninas, nossos estudantes e as famílias neste processo, ajuda a trazer identidade para o processo, fazer o processo ser melhor, formar os professores, porque à medida que eles estão discutindo o currículo, eles também estão construindo o seu processo formativo, e construir uma aliança, que é importante para a educação caminhar em torno de quem a gente quer formar. Qual é o nosso sonho, qual é o sonho que esses meninos têm e qual é o nosso sonho para eles também. E aí o outro tripé, que a gente está investindo bastante, que eu acho que é o momento também de investir, e eu fiquei muito contente quando eu ouvi a sua fala sobre avaliação, trabalhar a avaliação num processo formativo. Eu acho que o grande desafio para nós é fazer aquela avaliação fazer sentido para o professor. Ele olhar aquilo e falar, bom, como eu mudo a minha prática e quais decisões eu vou tomar a partir desse resultado? Como uma avaliação externa, que é muito relevante, combinada com os instrumentos que eu uso para avaliar os meus alunos, pode me ajudar a olhar para esses alunos e cumprir com a minha missão, que é ensinar a todos, né? Porque nós que estamos na escola pública, não expulsamos alunos, nem direta, nem indiretamente. Eles são todos nossos, né? Não tem aquela conversa de chegar para o pai e falar assim, seu filho não está indo muito bem, que tal ele mudar de escola? Não tem mudar de escola. É ensinar ou ensinar. Esse é o grande desafio que nós temos com todos os alunos do jeito que eles chegam, né? Então, esse trabalho formativo em relação à avaliação é muito importante, porque senão ele vai ser um instrumento burocrático, que vai servir para a gente ou melhorar ou diminuir a nossa autoestima em relação ao nosso trabalho como gestor, e os gestores das escolas também. E aí o que a gente está fazendo é uma combinação entre as avaliações das escolas e avaliações externas, que quando a gente tomou a decisão de fazer, a primeira coisa é o seguinte, começamos pelo fim. Quando e como nós vamos entregar os resultados aos professores, né? Então, assim, as provas nacionais hoje chegam para nós 1 ano e meio depois, né, como você bem colocou. Elas são importantes para a gente ver como andam as redes, mas muito pouco para uma ação efetiva.
né? Então, como a gente constrói um processo de avaliação que olha para cada um dos nossos alunos, né, consegue construir junto com o professor um resultado, e como a gente entrega também para a escola ou discute o resultado dessa avaliação e como ele vai se tornar prática. E os nossos profissionais, muitas vezes é horrível, né? Muitas vezes são ótimos professores, mas a questão da avaliação ainda é um desafio, né? Você construir um modelo de avaliação e dizer este aluno está assim ou está assado, não é uma coisa trivial. E essa talvez é a maior contribuição que uma combinação de um instrumento de avaliação centralizado com o próprio instrumento de avaliação do professor pode dar. Porque isso pode provocar uma reflexão do tipo, pô, mas esse item de prova aqui, eu tentei medir de um outro jeito, e o resultado foi muito diferente. O que isso está me dizendo? Eu acho que esta formação para avaliação ela é muito importante de combinar, e não é caro fazer avaliação externa. A gente pode desenhar esses itens, entregar nas escolas, mandar, imprimir, quer dizer, não é uma coisa que exige um trabalho. Exige, sim, um trabalho de construção dos itens, que esse é um negócio complexo, mas a gente tendo um currículo e sabendo o que a gente quer medir, a gente consegue chegar lá. E aí o outro tripé é a formação e os materiais. A gente não vai fazer formação descolada desse processo, né? Também é muito comum, especialmente a partir de setembro, a gente ter oferecimento de uma série de formações que são importantes, relevantes. Olha aqui, tem né? Mas a gente tem que olhar o seguinte, qual é o nosso papel? Quando a gente sabe quem a gente quer formar, quando a gente mede aonde a gente está, a gente entende como deve ser o processo de formação. Tem coisas muito bacanas por aí e tal, mas qual que é o nosso papel? O nosso papel é fazer com que todos os alunos aprendam e acreditar que todos podem aprender. Quando a gente perde essas duas coisas, é melhor a gente ir para casa. Por fim, antes que alguém cochile, eu vou ficar bem triste, eu queria falar de um projeto que a gente lançou agora lá, que tem a ver com essa nossa crença na transparência e no diálogo e na colaboração. A gente acabou de lançar lá na Secretaria um projeto que chama Pátio Digital. O que é o Pátio Digital? O Pátio Digital é um projeto que é virtual e real, né? Ele é real porque ele tem uma casa, inclusive, que é a casa onde morou o Sérgio Buarque de Holanda, lá no Pacaembu. E é virtual porque é um espaço de troca. Lá a gente está colocando todos os dados da educação, né? Aqui a gente tem uma disputa muito grande com a imprensa, e tem também a questão dos órgãos de controle, que todos nós conhecemos muito bem, não só o Tribunal de Contas, mas o Ministério Público e tal. E aí a gente pensou, bom, a nossa vida vai ficar mais fácil se todas as informações estiverem disponíveis. Porque aí a pessoa vai lá, pega os dados e não precisa nem pedir para nós, né? Porque os dados são públicos. Então, a gente montou um plano que vai até dezembro, de liberação de todos os dados da Secretaria da Educação, todos que a gente pode imaginar, que não invadam a privacidade de alunos e professores. Neste caso, a gente vai criar uma sala fechada para pesquisadores poderem utilizar com um contrato de confidencialidade. Então, esse é um primeiro eixo, que é transparência ativa, quer dizer, entregar esses dados direto para a sociedade, para que ela possa, inclusive, nos ajudar a fazer boas políticas públicas. A segundo eixo do Pátio Digital é a parceria governo-sociedade. Então, a gente está fazendo acordos com centros de pesquisa, universidades, o Estado de São Paulo está cheio de escolas e de pessoas que querem pesquisar, fazer teses, ou alunos de graduação e tal. Geralmente eles chegam para nós e dizem, eu quero pesquisar isso. O que a gente está dizendo para eles, Beraldo, é assim, que tal pesquisar isso? Que tal me ajudar a resolver um problema que eu tenho aqui, né? E aí você vai publicar sua tese, seu paper, seu trabalho de escola, mas me ajuda a olhar para um problema meu, porque aí é uma pessoa de fora que está com gás e que às vezes vai olhar para esse nosso problema um outro jeito que a gente, né,
não está olhando. E aí, neste mesmo... Aí a gente tem um outro eixo, que é um eixo de tecnologias. Então, a gente chamou... Está fazendo desafios para que jovens possam, junto com a Unesco, aliás, o projeto todo é junto com a Unesco, para que jovens possam criar aplicativos para resolver problemas da secretaria, que são comuns de nossos, né? Então, o primeiro desafio foi a merenda escolar. A gente oferece aqui em São Paulo 2 milhões de refeições por dia nas nossas escolas. É um negócio, um volume extraordinário. E eu fiz a sandice de abrir uma página nas redes sociais, então toda hora vem uma coisa, não, isso aí que você está dizendo não é verdade, tal, não sei o que, a gente começa a ficar... E aí eu fico que nem louco, que sou eu mesmo que gerencio, vou atrás das pessoas para ver se é ou não é verdade, para consertar. Mas ali, a gente tem um problema na merenda, que é a gente tem 3 modalidades de serviço aqui. A modalidade direta, em que a gente fornece os gêneros e eles são feitos na escola. A modalidade terceirizada, em que a gente entrega a cozinha na mão de uma empresa e ela faz tudo, compra os gêneros, utensílios, contrata as pessoas, faz a comida, limpa a cozinha, etc. E uma intermediária, que é o modelo misto, em que a gente contrata uma empresa para cuidar e compra os insumos. O que a gente fez? Bom, chamamos aí um primeiro concurso, né? A gente tem um ciclo de inovação que tem, primeiro, um encontro entre pessoas interessadas em resolver o problema, onde a gente coloca o problema. Depois a gente tem um dia de prototipagem, que eles começam a desenhar, e depois um concurso de aplicativos. Bom, a gente teve agora, esse fim de semana, eu participei do júri, foi difícil escolher. Veio gente de Alfenas, Minas Gerais, veio o professor com os alunos de computação da faculdade lá, jovens aqui de São Paulo, enfim. O resultado é que nós temos já um protótipo aprovado, em 90 dias a gente vai ter um mecanismo que vai ajudar os alunos, os professores e os pais a monitorarem a qualidade e a quantidade da merenda servida na cidade, ligado num aplicativo que vai estar ligado direto com o departamento de merenda, né? Hoje, para ter uma ideia da diferença, o cardápio é publicado no Diário Oficial. Eu não sei, a gente só profissionais leem o Diário Oficial, né? Então, o cardápio e a foto, então os pais não sabem. E aí o aplicativo está uma beleza, porque ele tem um jogo, inclusive, embutido para crianças menores, para poderem definir a qualidade ou não. Todos os sistemas que nós desenvolvemos vão ser livres em licença aberta para qualquer ente público do Brasil que quiser usar. Então, por exemplo, esse aplicativo da merenda, quando ele estiver pronto, ele vai ser usado pela rede municipal, mas se um município quiser baixar o aplicativo, usar, ou chamar um programa, baixar o aplicativo, chamar um programador, que se você pega um menino ou 2, eles fazem isso, e fazer o desenho para a sua própria cidade, vai poder fazer, sem pagar nada, sem nenhuma licença, sem nada, porque a gente entende lá que o que a gente gasta de dinheiro público não pode ser gasto 2 vezes. Então, quem tiver interesse vai poder usar. O nosso sistema de diário eletrônico também já está na internet, para também quem quiser usar, pode baixar e usar, fazer o desenho de acordo com a sua cidade. E a gente vai baixar, todos os nossos sistemas vão estar abertos para uso de quem quiser usar, de qualquer rede pública do Brasil, porque a gente gasta bastante dinheiro com isso e entende que esse dinheiro não precisa ser gasto 2 vezes. E a gente também não pode se escravizar comprando sistemas que a gente compra uma vez e fica aquele casamento difícil de sair, né? E acho que é dinheiro público, é educação pública, a gente pode colaborar. Então eu queria convidar a todos que, se quiserem conhecer essa experiência, uma experiência levada a cabo por uma funcionária pública jovem, incrível, e com uma equipe da Secretaria também de pessoas que a gente simplesmente abriu a porta e o pessoal saiu fazendo. Tem uma série de coisas interessantes que estão acontecendo lá e que vão estar disponíveis. Aliás, se for do interesse também,
a gente é a primeira cidade, primeiro órgão público de educação do Brasil a ter uma licença de recurso educacional aberto. Isso significa que também os materiais que a gente produzir são todos de uso gratuito. E uso gratuito significa usar do jeito que está, ou pegar ali e fazer o seu do seu jeito, né? E então ali estão todos os nossos materiais pedagógicos, o próprio currículo quando estiver pronto, a gente vai ter orientações didáticas desse currículo, vai ter materiais de apoio para alunos e professores, enfim, já tem algumas coisas lá. Então tudo isso está no site da Secretaria para uso público, e a ideia é a gente ter uma rede de colaboração de municípios, porque a gente pode aprender muito um com o outro, né? Acho que tem muita experiência boa espalhada pelo Estado, pelo Brasil, que pode ajudar a gente a cortar caminho e aprender, né? E com isso, eu acho que e tem uma outra coisa que é importante, é o seguinte: o professor gosta de aprender com outro professor. Então, às vezes, a gente identificar práticas de sala de aula ou práticas de redes públicas no Brasil e trazer para a nossa, fazer esse diálogo, acho que é muito importante, porque é o melhor jeito de fazer as coisas colaborando, e isso está na natureza da educação, está na nossa natureza. Então, basicamente, eu queria terminar dizendo que estou muito feliz com o convite. Acho que é muito importante que o Tribunal de Contas promova discussões dessa natureza, e na sua ação também comece a olhar para o resultado, né? Que eu acho que tradicionalmente os tribunais trabalhavam muito, e alguns ainda trabalham muito com a questão formal da gestão pública, das contratações. Isso é importante, isso está na lei, mas como a gente pode olhar para o resultado, para a qualidade do gasto, porque esse dinheiro é nosso, é de todos nós, e acho que o tribunal está de parabéns, e dizer que seria muito bom que a gente tivesse um intercâmbio, né? Um DIME serve para isso, e a gente poder ter um intercâmbio das nossas práticas, porque acho que nós todos temos muito a aprender um com o outro. E mais do que isso, nesse período de crise, pelo menos, encostar a cabeça no ombro, dar uma ajudinha, né? Um grande abraço, muito obrigado. Considerações finais do conselheiro Sidney Beraldo, presidente do Tribunal de Contas. Bem, primeiramente agradecer, Alexandre, da sua presença aqui, com você que tem uma experiência extraordinária. Imagina o grande desafio, né, que é a gestão do ensino numa cidade como São Paulo. Você falou aqui em 2 milhões de refeições por dia, só por aí, por esse parâmetro, né, a complexidade, a logística, e levando em conta também a diversidade, né, que nós temos dentro da cidade, e a complexidade também de tratar da educação. Então, te agradecer muito as suas colocações. Eu tenho certeza que contribuirão, né, para que essas experiências, essas reflexões possam ser aproveitadas. Eu aproveito para agradecer mais uma vez a Fundação Lema, a Fundação Brava, a Undime, que foi fundamental, né, para que nós pudéssemos estar aqui nesta mobilização. Quando nos propusemos a organizar esse evento, a ideia era de promovermos um dia, né, para conversar sobre educação, convidando, né, e tivemos também a preocupação de fazer com que pudesse ser complementares, né, as falas, de forma que, depois de 10 horas de debate, eu aproveito para cumprimentar aqueles que estão aqui, resistiram, né, até agora, né. Nós começamos aqui às 8, 9 da manhã, né. Então, né, a resistência de vocês nos transmite exatamente a dedicação e o comprometimento, né, de cada um com esta causa, com estas causas. Esperamos ter dado uma contribuição, né? Não temos a pretensão de dizer que
vamos sair daqui fazendo revoluções, mas reflexões, né? Reflexões, troca de experiências, para que a gente possa, dentro dessa complexidade, dessas dificuldades todas que nós vivemos, cumprir aí o nosso papel numa área tão importante, extraordinária como é a da educação, porque é através dela que nós vamos evoluir e vamos fazer com que a gente possa ter uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais participativa, democrática, não é? Com as pessoas vivendo com liberdade. Então, é nesse sentido que eu cumprimento, agradeço a todos e tenho para mim, e até posso dizer isso pelos meus cabelos brancos, e que tenho feito uma opção aqui nos últimos anos. Nós vivemos permanentemente em crise, né, e dificuldades. A gente liga a televisão, nós somos bombardeados, né, com problemas. Então, eu tenho feito isso e recomendo, vamos colocar cada vez mais a nossa mente, a nossa energia na solução dos problemas, não é? E não nos problemas. E é exatamente isso que nós fizemos hoje, nós fizemos aqui hoje o dia todo. Vamos colocar a nossa energia na solução dos problemas. Então, agradeço a todos, muito obrigado e um bom retorno.